Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Quarta rodada do Brasileirão Série B chega ao seu final, jogos terça e quarta-feira. Tivemos 6 jogos na terça-feira e 4 jogos na quarta-feira. Já vou dar logo uma explicação à galera aqui que acompanha o canal Resenha com Magalhães. Amigos, eu não tenho como fazer análise de todos os jogos. Essa semana tem 3 competições, Sul-Americana, Libertadores e Série B. A quantidade de jogos é muito grande. Eu trabalho sozinho aqui, trabalho não, essa minha diversão aqui, esse meu hobby aqui, que eu não considero como um trabalho, considero como um hobby. Esse meu hobby aqui, essa minha diversão, essa minha forma que eu encontrei de desestressar do dia a dia, eu sou sozinho, não tem como. Então eu procuro, vou lá, vejo um jogo da Libertadores, 2 jogos da Libertadores, 2 jogos da Sul-Americana, 2 jogos do Campeonato Brasileiro, Série B, quando é Copa do Brasil eu tento fazer a mesma coisa, vou tentando selecionar um jogo ou outro, porque, amigos, desculpa, eu não tenho como fazer. Queria eu ter condições de poder fazer. Talvez se algum dia eu chegue a 100 mil inscritos e tenha uma monetização que me permita contratar 1 ou 2 pessoas para me ajudar, aí é diferente. Porque aí eu só vou ver o jogo e fazer análise. Essas pessoas vão fazer edição, vão fazer tudo, mas infelizmente eu não tenho. Tá? Então, sei que os amigos, você não fez do meu time, não fez do time tal. Infelizmente, não dá. É humanamente impossível. Eu tento fazer o máximo que eu posso. O que eu tento, depois de fazer, e estou sempre fazendo, é fazendo um resumo quando acaba a rodada. Um resumo da Libertadores, um resumo da Sul-Americana, Brasileirão Série B, Série A. É o que a gente está tentando fazer. Queria eu poder ficar só assistindo jogos. Para mim ia ser bem tranquilo, até porque eu gosto muito de futebol. Então, falando em resumo, e a Série B teve jogos terça e quarta, o canal Resenha com Magalhães veio fazer aquele resumo do que aconteceu na rodada. Vamos falar dos resultados, da classificação e algumas... como é que eu vou falar? Não polêmicas, mas algumas situações que aconteceram nessa rodada que me chamaram a atenção. Então eu já vou pedindo logo a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54 512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. Você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E se você tiver interesse em começar a investir em criptomoedas, o canal Resenha com Magalhães está com a parceria aí com a Binance Cloud. É uma plataforma que faz mineração em nuvem de criptomoeda. Se você não sabe o que é mineração em nuvem, aqui na descrição desse vídeo tem embaixo explicando o que é, tá bom? Mas se te interessar mais, tem 2 links aí. Um link do vídeo, a gente falando sobre esta plataforma, e um outro link para você poder se registrar nessa plataforma e começar a usufruir das vantagens que a Binance Cloud te dá para você poder investir em criptomoeda. Beleza? Pesquise e dê uma olhada aí na Binance Cloud, nessa plataforma de criptomoeda, beleza? Então vamos lá, galera, para a gente falar rapidamente sobre essa quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, primeiro, para mim, algumas situações que aconteceram nessa rodada. Muito erro individual.
muito erro individual. Erros de saída de bola, erros de toque, alguns erros nitidamente por falta de qualidade técnica do jogador, alguns erros por displicência. Então, cara, a quantidade de erros técnicos foi muito grande na Série B. Isso dá uma caída no padrão de jogo. Então, muitos erros técnicos. Outra situação, a arbitragem, para variar. Quase todos os jogos teve interferência do VAR. E eu vou ser bem direto. Tiveram algumas interferências do VAR. Se era para cartão amarelo ou cartão vermelho, se era para pênalti, que na boa, não concordei com o VAR. Vou continuar com a minha opinião. A arbitragem brasileira era ruim, ficou pior. O VAR piorou os árbitros, que já não eram bons, ficaram pior. O VAR virou um amuleto. Os caras não estão nem aí se estão acertando, se estão errando, porque depois o VAR tenta consertar. A situação é que quando vai para o VAR, quando não é o árbitro do VAR que manda o cara tomar a decisão, não, faz isso que eu estou mandando, o árbitro erra 2 vezes. Erra antes do VAR e depois que ele vê as imagens, ele erra de novo. Então, essa rodada, na minha opinião, teve muitas situações equivocadas no VAR. Só para citar, agora não vou me lembrar qual foi o jogo, teve uma expulsão que o juiz deu um cartão amarelo, depois ele viu o VAR e expulsou. Para mim, ele errou. Errou feio. Ele olha a imagem, olha 10 vezes a imagem e dá o cartão vermelho erradamente ou de má intenção. Então, irmão, minha opinião é essa. A maneira como se usa o VAR aqui no Brasil, eu sou contra. Os árbitros que já eram ruins ficaram pior com o VAR. E o VAR dá para você ser mal intencionado, sim. E teve alguns lances que eu fui olhado no VAR nessa rodada que para mim teve má intenção. Esse lance do pênalti, que agora eu não me lembro qual foi o jogo, que são jogos pra cacete, para mim foi má intenção do árbitro. Que não foi pênalti. E não era para ter expulsado. Ou não foi pênalti. Agora não sei se foi falta, pênalti. Eu não e lembro. Teve uma que eu acho que ele deu pênalti e a outra, o cara dá um carrinho dentro da área, o jogador pula de lado, a perna deles, o pé dele fica assim, na canela do jogador, mas eu não vi em momento nenhum ele empurrando, fazendo força para quebrar a perna do jogador. Ali ele também deu um vermelho, bem discutível. Mas o outro lance que eu estou falando foi, acho que um carrinho também, que na verdade, quem toca no pé do jogador é quem dá o carrinho. O cara não faz absolutamente nada e ele expulsa o jogador. Então, irmão, eu não me lembro sinceramente qual foi o time. Então, parceiro, esses 2 lances, 2 situações, erros escrotos, erros de pereba mesmo, de caneleiro, de jogador que não tem como ser profissional, erros absurdos de toque de bola, de saída de bola, de escolha errada de decisão, falta de categoria, muitos erros e tomadas de decisões erradas, mesmo olhando o VAR. Então, esses foram os 2 pontos que me chamaram a atenção nessa 4ª rodada. Agora vamos para a classificação. Bom, depois dos times estarem aí feitos a 4ª rodada, não necessariamente todos os times têm 4 jogos, tem 4 times que só tem 3 jogos, Criciúma tem 3 jogos, CSA tem 3 jogos, Novo Horizontino 3 jogos e CRB 3 jogos. Os outros 16 times já estão com 4 jogos. Com isso, a classificação está: o Bahia segue o líder, invicto na competição,
não é 100%, mas invicto na competição, com 3 vitórias e um empate, o Bahia com 10 pontos. Na segunda colocação, a Chape, com 8 pontos, também invicto, 2 empates e 2 vitórias. O Sport Recife, com 8 pontos, também invicto, 2 vitórias e 2 empates. E o Grêmio na quarta colocação com 7 pontos, 2 vitórias, um empate e uma derrota. Se acabasse neste momento, Bahia, Sport e Grêmio, que foram os times que Cadê? Bahia, Sport, Grêmio. Qual foi o outro que caiu? Foi a Chapecoense? Agora eu nem me lembro direito. Deixa eu dar uma olhada aqui, rapidamente. Deixa eu ver aqui. Dar uma olhada aqui rápido. Classificação. Deixa eu dar uma olhada aqui. Exatamente. A diferença. Cadê? Bahia, Chapecoense, Sport e Grêmio. Grêmio, Bahia, Sport. Na verdade, os 4 times que caíram, olhando aqui, os 4 times que caíram do ano passado para esse ano, para a Série B, os 4 times estão entre os 4 primeiros. Caíram Bahia, Chapecoense, Sport e Grêmio. Bahia, Chapecoense, Sport e Grêmio estão entre os 4 primeiros neste momento, ascendendo ou voltando para a Série A. Curioso isso, né? Não acho curioso. Acho bem normal. Na quinta colocação, o Grêmio, o Cruzeiro. Os gigantes estão chegando. Cruzeiro, Grêmio, Chapecoense, Sport, Bahia, o Vasco já está na 8ª colocação. Estão chegando. A Série B vai ser dolorida. Na 6ª colocação, o Brusque com 6 pontos. Na 7ª colocação, o Náutico com 6 pontos. Um gigante nordestino. Na 8ª colocação, o Vasco da Gama também com 6 pontos. A diferença do Vasco para a Chapecoense, que é o segundo colocado, são 2 pontos, irmão. Em um jogo isso tudo muda. O Ituano está na 9ª colocação com 5 pontos. E o Sampaio Correia na 10ª colocação com 4 pontos. Ou seja, vamos lá. O Grêmio tem 7 pontos na 4ª colocação. Na próxima rodada, todos esses times que têm 4 pontos podem passar o Grêmio. E sabe até onde eu vou esses 4 pontos? Até o Tombense, que é o 16º colocado. Olha quantos times com 4 pontos. Sampaio Correia na 10ª colocação, Londrina na 11ª, Criciúma na 12ª, Operário na 13ª, Guarani na 14ª, Operário na 15ª e Tombense na 16ª. Ou seja, do 10º ao 16º colocado, todos têm 4 pontos. Ou seja, irmão, tirando o Bahia, que deu uma descoladazinha de 2 pontos ali, que na verdade o Bahia está a 3 pontos acima do 5º colocado, é um jogo, todo mundo, do 2º ao 16º, irmão, ainda está tudo muito embolado. Lógico, é a 4ª rodada, mas a gente já poderia ter uma distância um pouco maior. E essa distância um pouco maior não vai ter o campeonato inteiro. Vai ser tudo muito achatado. E na zona de rebaixamento, o Vila Nova, que tem 3 pontos em 4 jogos. E, coincidentemente, tirando o Criciúma, que está na 12ª colocação, que tem 3 jogos, todos os outros 3 times que têm 3 jogos apenas estão na zona de rebaixamento. CSA, Novo Horizontino e CRB. E nenhum desses times ganharam ainda no Campeonato Brasileiro. Na verdade, temos 5 times que ainda não venceram no Campeonato Brasileiro. 5 times não venceram. Tombense tem 4 empates, o Vila Nova tem 3 empates e uma derrota, o CSA tem
2 empates e 1 derrota. O Novo Horizontino, 2 empates e 1 derrota. E o CRB é o pior time do campeonato nesse momento. 2 derrotas e 1 empate. Alagoas, Maceió, terra de meu pai, começa mal, muito mal a Série B. Agora vamos aqui para os jogos rapidamente, para não ficar um vídeo muito longo. Sport Recife 1, Ituano 0, tem um vídeo aqui no canal, tá? Tem um vídeo falando sobre esse jogo. Um bom jogo, dentro das características, e foi justa a vitória do Sport. Novo Horizontino 0, Chapecoense 3. Esse foi um jogo que teve uma expulsão, acabou facilitando um pouco mais o trabalho da Chapecoense, porque o jogador foi expulso no primeiro tempo, então a Chapecoense jogou o segundo tempo inteiro com um jogador a mais, então acabou conseguindo usufruir disso, mas apesar disso, já tinha feito um gol antes da expulsão, já estava 1-0 a Chapecoense. Chapecoense me surpreendendo, meteu 3-0 fora de casa no Novo Horizontino. Grande placar da Chapecoense. A gente tem que falar também, tem times que ficam com jogador a mais e não conseguem fazer absolutamente nada. Então a Chapecoense ganhou, não foi só por causa da expulsão. Quando tem a expulsão já estava 1-0. Lógico que depois, aí teve a expulsão, teve o pênalti, com o convertido pênalti, acabou conseguindo até aumentar o placar. Grande Chape. Vila Nova 1, Tombense 1, um jogo bem parelho, eu fui dar uma olhada em alguns momentos, não os melhores momentos, mas fui pegar o jogo para ver um pouquinho mais do que realmente aconteceu, porque melhores momentos, nitidamente, enganam, e foi um jogo muito parelho. Se você olhar a estatística, 50% para cada lado, em posse de bola, número de chutes a gol muito igual, direção ao gol muito igual. Então foi um jogo muito parelho, aonde o placar de empate, sinceramente, eu não vejo como fora do normal, não. Brusque 2, CSA 2, Brusque 2, CSA 0. Irmão, o Brusque, para mim, apesar do jogo ter posse de bola muito parelho, mas para mim o Brusque foi mais incisivo, foi mais determinado em busca do gol. O CSA acabou chutando muito pouco, aproveitando muito pouco em direção ao gol. O CSA chutou muito pouco. Decepcionante o CSA para mim nesse início de temporada. E o Brusque, como eu falei, é um time competitivo que vai dar trabalho. Vai oscilar? Vai perder 2, 3, depois vai ganhar 2, 3, vai ficar oscilando. Mas é um time muito competitivo, o Brusque, e a vitória foi merecida do Brusque. Tivemos também aqui, cadê? Bahia e Sampaio Corrêa. Tem o vídeo aqui no canal falando sobre esse jogo, Bahia e Sampaio Corrêa. O Bahia acabou ganhando de 1-0. Expliquei lá no vídeo, também não achei injusto o triunfo do Bahia, não do líder do campeonato. Tivemos Cruzeiro 1, Londrina 0. Uma pichotada do goleiro do Londrina, uma das cagalhopanças dessa rodada. Mas o Cruzeiro merecia vencer, porque o Cruzeiro já era melhor. O Londrina teve até um gol. Antes do Cruzeiro fazer o gol, o Londrina teve um gol anulado, que o cara estava impedido, mas o Cruzeiro já tinha metido bola na trave. O goleiro do Londrina tinha feito grandes defesas. Placar justo. A vitória do Cruzeiro em cima do Londrina. E o Cruzeiro chegando também no topo da tabela. Tivemos o Operário enfrentando o Grêmio em casa. E o Grêmio ganhou de 1-0. Teve lá uma cavada de pênalti do Diego Souza, que não foi pênalti. Dessa vez o árbitro de vídeo ajudou o árbitro de campo, o árbitro de campo fez cagada. Foi induzido ao erro pelo Diego Souza, mas depois ele viu e realmente não foi pênalti. Na minha opinião também não foi pênalti, mas depois o Grêmio conseguiu fazer ali
o lance e foi melhor, uma jogada rápida do Grêmio. O Grêmio está encaixando, está começando a jogar com muita velocidade e foi justa a vitória do Grêmio fora de casa perante o Operário. Grêmio na 4ª colocação. CRB Náutico 2, clássico nordestino. Náutico conseguiu virar fora de casa, o CRB faz 1-0 e o Náutico consegue virar. O Gum, ex-Fluminense, faz um pênalti bobo, pênalti claro, bobo. Irmão, zagueiro, deita dentro da área, tá querendo fazer pênalti. E foi isso que aconteceu. E o Náutico, no finalzinho, conseguiu virar, mas foi um jogo bem disputado. Foi um jogo bem parelho, aonde os times trocaram ali. Um ficou um pouco mais com posse de bola. O CRB teve mais posse de bola, mas o Náutico contra-atacou bastante. Para quem não sabia quem era e entrou no jogo, não sabia quem era Náutico e quem era CRB, porque os dois times são vermelho e branco, então ficou complicado. Depois que dava para saber quem era Náutico e quem era CRB. Mas para mim foi um jogo bem parelho que acabou que o Náutico, muito que no contra-ataque, acabou vencendo a partida. O Náutico errou o passe a dar com pau, irmão. O Náutico errou o passe a dar com pau. Mas foi... Eu acho que foi um dos times que mais errou o passe em toda a rodada, foi o Náutico. Mas acabou vencendo o jogo. Sinceramente, esse é um jogo que achei injusta a derrota do CRB. Achei injusta a derrota do CRB, porque ter estilos diferentes, planejamento diferente, mas pelo que o CRB produziu, pela quantidade de erro que o CRB teve, mas aproveitou as oportunidades, até de um pênalti que o Gum deu para o Náutico. Cara, eu acho que o empate seria o melhor ali nesse jogo. Esse jogo eu achei injusto, a derrota do CRB em casa para o Náutico. Tivemos o Guarani ganhando de 1-0 do Criciúma. Criciúma mandou no primeiro tempo, só deu o Criciúma, era para o Criciúma ter saído do primeiro tempo em vantagem. No segundo tempo, o Guarani deu uma melhorada, melhorou um pouco e acabou conseguindo fazer o seu gol. Mas o jogo foi bem parelho. Outro jogo que também o Guarani ganhou, legal, mas o placar deveria ter sido empate, porque o Criciúma fez uma grande partida, principalmente no primeiro tempo. Mas o que vale é bola dentro da rede, e quem colocou a bola dentro da rede foi o Guarani. E o último jogo foi Vasco da Gama 1, Ponte Preta 0. Um jogo também bem animado. A Ponte Preta começou muito bem, pressionando o Vasco da Gama, criando oportunidades. A Ponte Preta teve mais posse que bola que o Vasco. Depois que o Vasco fez o gol, é óbvio, deu uma recuada. Também foi um jogo de erros de passes demais. Eu não sei quem errou mais passes. Não sei se foi o Vasco da Gama. Não sei quem foi. Mas o Vasco da Gama também errou o passe pra cacete e acabou ganhando o jogo. Foi mais ou menos igual o jogo do Náutico com o CRB. O Náutico errou o passe pra cacete. Um dos times que mais erraram passes nessa rodada. Igual o Vasco. Mas acabaram ganhando o jogo. Isso fica meio contraditório no meio do futebol. Mas aconteceu. A Ponte Preta também não acertou tanto passes assim, mas teve mais posse de bola. Consequentemente, acaba errando mais passes. O Vasco teve menos de 40% de posse de bola, mas errou um absurdo. Porque só ficou dando chutão, se defendendo, principalmente depois que fez o gol aos 30 minutos do primeiro tempo. Mas como eu digo, futebol é bola na rede, e quem fez 1-0 foi o Vasco. Mas também é um placar que, sinceramente, se tivesse que... qual é o placar desse jogo? Não era para Ponte Preta ter perdido, não. Então teve uns 3 jogos nessa rodada que, sinceramente, não era pro time ter perdido, porque foi muito parelho.
Então tá aí o resumo da 4ª rodada do Brasileirão 2022 Série B. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!